Se inscreva no canal do YouTube. A paz do Senhor Jesus, esse é o canal da EBD, Eduardo Oliveira. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui para comentarmos a lição de número 8 das lições bíblicas de adulto da nossa Escola Bíblica Dominical, para a glória do nome do Senhor, com esse cenário maravilhoso, nesta tarde ensolarada, diante aqui das árvores, da natureza. Nós estamos para trazermos aqui o nosso comentário dessa 8ª lição, para a glória do Criador do Universo. Tema da lição de hoje: a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Nós temos aqui uma palavra que está sendo abordada ao longo de todo o trimestre, que é sutileza. Nós temos a palavra-chave, que é enfraquecimento, e nós temos essa expressão identidade pentecostal. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre a ação do mal, a ação do inimigo, a ação do diabo contra o povo de Deus. Uma lição cuja temática geral, como temos visto, diz respeito aos ataques contra a Igreja de Cristo, né? As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus. Nós estamos, portanto, vendo que o diabo trabalha contra a igreja e que nesses últimos dias, que estão perto da vinda de Jesus, esse trabalhar do diabo, essa ação do inimigo, tem sido de forma sorrateira, né? De forma imperceptível, ou seja, de forma sutil. Nós temos visto até aqui a ação do diabo para prejudicar a igreja de forma sutil, quanto à graça de Deus, banalizando-a, quanto à questão da sexualidade, né, pervertendo o verdadeiro conceito de sexualidade. O diabo está agindo, trazendo, aumentando no meio social a imoralidade sexual e, consequentemente, prejudicando até a própria igreja. Vimos a questão da sutileza quanto a tentar normalizar, banalizar o divórcio. Vimos a questão da sutileza do diabo quanto à questão do materialismo e do ateísmo para o ser humano viver evidenciando esse plano terreno, as coisas materiais, e não acreditar que existe um Deus supremo que se relaciona com o ser humano. Estudamos sobre ideologias contrárias à família, ou seja, ideias que surgiram ao longo do tempo e que ao longo do tempo vêm sendo trabalhadas, que são, na verdade, ideologias contrárias, ações contrárias ao padrão da família estabelecido pelo Criador. E estudamos, bem recente, na última lição, sobre a relativização da Bíblia, né? Que é uma ação do diabo para tentar propagar, para tentar mostrar que não existe uma verdade absoluta. Portanto, a Bíblia não é uma verdade absoluta, ela não é uma verdade plena. Ela pode ser uma verdade conforme o entendimento de cada pessoa. Então isso tudo é uma ação do mal. Tudo isso resume-se em ataque do inimigo contra a igreja, a ação sutil do diabo para tentar prejudicar o povo de Deus. Nessa lição de hoje, sobre a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, nós temos essa lição. Nessa lição, como leitura bíblica em classe, Atos capítulo 2 e 1 Coríntios no capítulo 12. Nós vemos que em Atos 2 nós temos ali o cumprimento de uma grande promessa feita por Deus para o seu povo, para a igreja, né? E inclusive o nosso texto áureo tem um versículo que é extraído desse conjunto de versículos do capítulo 2 de Atos, que é Atos 2:4. Que diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso aqui é a descrição da bênção recebida pelos irmãos que ali ficaram aguardando a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. A nossa verdade prática diz que a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em outras línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Então, o que distingue a igreja pentecostal é o batismo no Espírito Santo, que é comprovado a partir do falar em outras línguas, né? Então, falar em outras línguas é uma evidência, é uma prova de que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo é o que distingue o povo que é chamado de pentecostal. É a marca do povo pentecostal, é a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, nós temos nessa temática, na temática dessa lição, ou no estudo dessa lição, abordagens sobre um movimento sutil que vem sendo trabalhado para enfraquecer a identidade pentecostal. Infelizmente, o diabo tem trabalhado também, inclusive dentro das igrejas, e procurando tirar essa identidade pentecostal da igreja. Essa identificação da presença do Espírito Santo na vida do crente. O diabo vem trabalhando para tentar enfraquecer a liberdade da manifestação das línguas, porque no Pentecoste a Bíblia é muito clara em dizer que os que ali ficaram aguardando receberam a manifestação do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E hoje, para muitos, é estranho um crente falar em outras línguas dentro da igreja, no culto. Porque, na verdade, isso tudo faz parte de uma ação do diabo. Porque o diabo vai trabalhando para, muitas vezes, dizendo que não existe batismo. Outra hora, dizendo que o batismo existiu só naquela época, que não existe mais hoje. Outra hora querendo tornar aquilo ali uma coisa anormal, para a pessoa sentir vergonha de falar em outras línguas, de manifestar a presença do Espírito Santo na vida. E tudo isso acaba prejudicando a identidade do cristão pentecostal, né? Então, o diabo ele tenta enfraquecer essa liberdade dessa manifestação das línguas, tenta enfraquecer as manifestações dos dons espirituais e também tenta introduzir na mente das pessoas que não existe essa afirmação de que as línguas são uma evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Inclusive, há muitas pessoas crentes que estão no meio pentecostal que dizem ou acreditam que a pessoa pode ser batizada sem ter falado em outras línguas. Mas o texto de Atos 2,4 é categórico, que eles receberam a manifestação do Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ali foi a marca, ali foi a comprovação, a evidência de que eles foram batizados, que eles receberam o revestimento de poder, falar em outras línguas, né? Então, a Bíblia ela é aclaradora quanto a isso. Então, nós vemos que nós temos uma lição que vai tratar de algumas sutilezas do erro, mostrar que algumas sutilezas do erro têm aparecido no meio do movimento pentecostal, né? Esse trabalhar sutil do diabo com teologias, ensinamentos errôneos quanto à manifestação do Espírito Santo na vida do crente, que visa nada mais que prejudicar a identidade pentecostal do crente. Então, nós vemos acontecer nos nossos dias a negação
da atualidade dos dons espirituais. Os chamados cessacionistas ensinam que a manifestação do Espírito Santo cessou, que a manifestação do Espírito Santo foi só no primeiro século da era cristã, só naquele momento ali do revestimento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Mas, na verdade, a Bíblia é muito aclaradora quanto ao fato de que o Espírito Santo não foi derramado só ali, foi derramado a partir dali, né? O revestimento do poder do Espírito Santo não foi só para aquele momento, foi a partir daquele momento. Ali não foi só um momento, ali foi uma porta aberta, né? Então, a partir dali, o Espírito Santo desceu de forma efusiva, de forma abundante, revestindo de poder a igreja para fazer a obra de Deus, para cumprir a vontade do Senhor. Deus não quis revestir a igreja só para aquele momento. Ele continua revestindo a igreja. Porque o propósito do revestimento do poder do Espírito Santo na vida do crente é nos fortalecer, nos animar, nos encorajar a fazer a obra do Senhor, a cumprir o ídolo do Senhor, a fazer a vontade de Deus. E o desejo de Deus quanto à igreja fazer a sua vontade, anunciar o seu evangelho, cooperar no seu reino, ele é constante. Então Deus está sempre revestindo a igreja do poder do Espírito Santo, sempre batizando com o Espírito Santo, para que o crente possa ser fortalecido, revestido, para que possa continuar fazendo a obra do Senhor, continuar fazendo a vontade de Deus. Então, a negação da doutrina do falar em outras línguas, como evidência física do batismo no Espírito Santo, é uma das negações que estão sendo trabalhadas em nossos dias, né? Certa feita eu estava ministrando uma aula sobre batismo no Espírito Santo. E quando eu comentava sobre a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, alguém disse assim: mas minha tia disse que recebeu o batismo no Espírito Santo e só depois, dias depois, ou tempos depois, é que ela veio a falar em outras línguas. Aí eu tive que explicar que existe diferença entre ter a presença do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e ser batizado no Espírito Santo, né? Ter a presença do Espírito Santo, todo crente tem. O que é ter a presença do Espírito Santo? É quando a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, o vento agora aumentou, o vento está forte, está gostoso, inclusive. Quando nós temos a presença do Espírito Santo na vida, ou seja, quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo passa a estar dentro de nós. Nós passamos a receber o Espírito Santo em nossas vidas. Isso é ter o Espírito Santo, ter a presença do Espírito Santo, que pode ser descrito como batismo do Espírito, que é simplesmente receber o Espírito Santo na vida, porque ele que nos convence do pecado, convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, todo crente tem o Espírito Santo, mas nem todo crente é cheio e muito menos batizado com o Espírito Santo. Agora, além de ter o Espírito Santo, o que é ser cheio do Espírito Santo e o que é ser batizado? Ser cheio do Espírito Santo é aquela pessoa fervorosa, aquela pessoa que se alegra, que sente a presença do Espírito Santo, que fica feliz, ali animado com a presença do Espírito Santo de Deus na vida. Agora, a pessoa batizada é aquele que tem o Espírito Santo, manifesta-lhe a presença do Espírito Santo na sua vida e fala em outras línguas. Então, o batismo ele só acontece a partir do momento em que alguém fala em outras línguas. Que o falar em outras línguas é a evidência, a comprovação, a prova de que alguém recebeu o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, né? Então tem essa diferença. Primeiro ponto da nossa lição, que nós temos aí três tópicos. Primeiro tópico, o Pentecostes bíblicos. Nós vemos aqui que o Espírito Santo foi prometido, e nós vemos essa confirmação na parte veterotestamentária da Bíblia, no Antigo Testamento. E nós vemos que o Espírito Santo foi derramado quando lemos a ação do Espírito Santo em o Novo Testamento, na parte
neotestamentária da palavra de Deus. Então, Espírito prometido e Espírito derramado. Nós vemos no Antigo Testamento que houve uma ação do Espírito Santo em vários momentos e na vida de diferentes pessoas. A questão é que na época do Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo na vida do crente era mais restrita, né? Era mais restrita. O Espírito Santo não estava ali à disposição de todo o povo de Deus. O Espírito Santo atuava pontualmente, ou seja, em casos especiais e na vida de pessoas especiais, pessoas escolhidas que recebiam a presença do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, que eram usadas pelo Espírito Santo, mas de forma mais restrita, mais comedida e de formas mais pontuais. Nós vemos, por exemplo, que o Espírito Santo atuou sobre a criação, né? Quando nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo ele estava ali na criação, atuou no período da criação. Nós vemos que o Espírito de Deus, conforme Êxodo capítulo 31, versículos 2 e 3, atuou na vida de Bezalel. Bezalel foi o chamado arquiteto de Moisés, arquiteto da era mosaica, né? Que a Bíblia diz que o Espírito de Deus o capacitava. E ele, inclusive, foi quem construiu a arca. Então, ele tinha a habilidade, o Espírito Santo o capacitava para ele ter habilidade para ser aquele construtor, para ser aquele artífice, como diz o texto bíblico. Nós vemos também que em Juízes capítulo 6, 34, nós vemos que a Bíblia diz que o Espírito Santo revestiu a Gideão, um dos juízes de Israel. Outro juiz de Israel que recebeu a presença do Espírito Santo, a ajuda do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, conforme o registro bíblico do Antigo Testamento, foi Jefté. Jefté, conforme Juízes 11, 29, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Jefté. Então o Espírito Santo atuou na criação, capacitou Bezalel, usou Gideão, usou Jefté. Então, em casos específicos, na vida de pessoas especiais, em momentos especiais, mas o Espírito Santo já atuava na época do Antigo Testamento. Então, na Antiga Aliança, existia a chamada excepcionalidade da ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo atuava de forma excepcional, ou em casos pontuais, especiais. Então nós vemos no Antigo Testamento que o Espírito de Deus, ele estava ali atuando na vida de pessoas que eram escolhidas, né? Para obras especiais, né? Por exemplo, o Espírito Santo atuava na vida de sacerdotes, de reis, de profetas, né? Ou seja, pessoas escolhidas para obras especiais. Então nós vemos que era uma ação mais restrita, mas nós podemos dizer que o Espírito Santo já agia no Antigo Testamento, mesmo de forma mais comedida, e houve no Antigo Testamento a promessa do derramamento do Espírito de Deus sobre todos. Ou seja, o Espírito Santo atuava em casos especiais. Só que no Antigo Testamento Deus usou pessoas como Joel, na tão conhecida promessa de Joel 2, 28, que o profeta Joel profetiza, Deus direcionando-o para dizer: eu derramarei, né, do meu espírito sobre toda a carne. O que quer dizer essa expressão? Que agora Deus iria disponibilizar a ação do Espírito Santo na vida de qualquer pessoa, na vida de pessoas comuns do seu povo, não somente de líderes, não somente em casos especiais, específicos, mas o Espírito Santo estaria à disposição de toda a igreja, né? Ou seja, o derramamento é uma manifestação tremenda, algo mais alargado, né? Uma manifestação mais poderosa, tremenda, e que iria abranger
ou possibilitar toda a igreja do Senhor. Aí nós vemos o Espírito derramado, que é o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. Quando nós vemos no Novo Testamento que as promessas de Deus, que ele usaram seus profetas no Antigo Testamento, vieram a cumprir-se em o Novo Testamento, né? A promessa teve então o seu fiel cumprimento no dia de Pentecoste, conforme nós vemos em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, e é identificada como o batismo do Espírito Santo, né? Que é um grande derramamento do Espírito Santo na vida de pessoas que passaram a falar em outras línguas. Essa bênção, ela é maravilhosa para a vida da igreja, né? Eu lembro que foi uma experiência marcante, que no dia 20 de março de 2004, Deus, por sua infinita bondade, me batizou com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, né? O revestimento de poder com o falar em outras línguas. Para a glória do nome do Senhor, essa bênção está disponível para você. Essa bênção está disponível para nós. Não é propriamente merecimento, é a consequência da graça, né? Que nós vimos na lição 2, que não é um preço que a gente paga, não é um valor que eu tenho que disponibilizar. Eu tenho que buscar, porque já está disponível de graça para o povo de Deus, né? As bênçãos decorrentes da salvação, as bênçãos que Deus nos proporciona através de Cristo, conforme Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 3. Então, diferentemente do antigo pacto, diz a nossa lição, diferentemente do antigo pacto, no qual apenas pessoas especiais tinham o privilégio de serem usadas por Deus, no novo pacto, a partir de Pentecostes, Deus derramou o seu Espírito Santo sobre o seu povo. Não só sobre líderes, não só sobre profeta, não só sobre rei, mas sobre o seu povo, né? Ou seja, hoje todos podem receber a porção do cumprimento da promessa e ser usado por Deus para cumprir a missão de proclamar a mensagem do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto, o distintivo pentecostal de nossa igreja. Primeiro, a atualidade dos dons espirituais. Nós vemos que fora introduzido na igreja o erro doutrinário de que os dons cessaram, de que os dons já não existe mais manifestação de dons espirituais. Esse erro foi introduzido na igreja por Agostinho de Hipona, né? Que no seu entendimento os dons espirituais de fato haviam sido restritos ao período dos apóstolos. Então, nós vemos que o Agostinho de Hipona introduziu esse erro doutrinário e até hoje muitas pessoas cometem essa heresia de dizer que a manifestação do Espírito Santo através dos seus dons foi restrito ao período dos apóstolos. Nós vemos que o movimento pentecostal, ou o movimento dos crentes cheios da presença do Espírito Santo, ele surge como resposta a esse desvio doutrinário, né? Os pentecostais não só creem que os dons estão vigentes na igreja, mas exercem os dons que o Espírito Santo nos concede. Nós não só acreditamos, mas nós exercemos por bondade e graça divina os dons espirituais. Porque ainda hoje o Espírito Santo, se o Espírito Santo não manifestasse mais com seus dons, como é que alguém teria dom de línguas, dom de profecia e outros dons, né? Tudo isso é uma continuidade da manifestação do derramamento do Espírito Santo na vida da igreja. Nós vemos que na Declaração de Verdades Fundamentais das Assembleias de Deus de 1916, nós vemos que a declaração, que hoje a gente chama de Declaração de Fé da Assembleia de Deus,
já tinha a descrição desde 1916, na nossa Declaração de Verdades Fundamentais, confessando que todos os crentes têm o direito e devem buscar a promessa do Pai, que é o batismo no Espírito Santo e com fogo. O batismo no Espírito Santo com uma grande manifestação na vida da igreja, né? Então, e a nossa declaração de fé afirma ainda que com o batismo no Espírito Santo vem o revestimento de poder, vem os dons espirituais, e afirma também que essa experiência da manifestação do derramamento, essa experiência do derramamento do Espírito Santo na vida do crente é uma experiência maravilhosa e que é distinta e subsequente à experiência do novo nascimento. O que quer dizer isso? A nossa declaração de fé nos ensina, nos mostra, nos deixa claro que uma coisa é você receber o Espírito Santo quando aceita Jesus como Salvador. E outra coisa é você receber o batismo no Espírito Santo. E a bênção do batismo no Espírito Santo, ela vem depois de você receber o Espírito Santo na vida. Então você aceita Jesus, recebe o Espírito Santo e depois, pode ser no mesmo dia. Mas a bênção é outra. Tem gente que aceita Jesus e por bondade divina, no mesmo dia que aceita, ele é batizado no Espírito Santo. É coisa gloriosa, maravilhosa. São casos mais raros, são casos mais difíceis de se ver. Mas a nossa declaração de fé, à luz do que ensina a Bíblia Sagrada, nos deixa claro que existe uma diferença entre receber o Espírito Santo, que é quando a gente aceita Jesus como Salvador, e receber o revestimento de poder, que é quando a gente recebe o batismo no Espírito Santo, que é uma bênção que vem depois de se receber o Espírito Santo na vida, que é quando a gente aceita Jesus como Salvador das nossas vidas. Então é uma bênção subsequente, uma bênção que vem depois, a bênção do batismo. Segundo, as línguas como evidência, né? Nós vemos que a nossa declaração de fé nos mostra que o batismo no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial de falar em outras línguas, que é o que a gente citou há pouco. Não se pode dizer que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo se essa pessoa ainda não tiver falado outras línguas. É tanto que quando alguém está orando para Deus batizar com o Espírito Santo, via de regra, o pregador ele procura verificar quem começou a falar em outras línguas, para que se possa ter convicção de que aquela pessoa recebeu o revestimento de poder, recebeu o batismo no Espírito Santo. Então nós vemos que as línguas são a evidência física inicial, é o sinal de que a pessoa recebeu o batismo. Nós vemos que Gunnar Wingre e Daniel Berg, que foram os missionários que iniciaram o trabalho, esse movimento pentecostal das Assembleias de Deus no Brasil, eles acreditavam e também pregavam essa doutrina do batismo no Espírito Santo com convicção. E nós vemos que nos dias atuais, esse ensino da doutrina do batismo no Espírito Santo tem dado sinais de enfraquecimento. Então tudo que nós vimos ali na parte inicial da nossa lição, na parte introdutória, da ação do inimigo para tentar desvirtuar a doutrina do batismo no Espírito Santo, tem enfraquecido de modo que muitos não têm ensinado, muita gente não tem buscado e, consequentemente, tem enfraquecido a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Tudo por conta de ensinamentos sutis que negam a doutrina das línguas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal, né? Então nós vemos o seguinte, a doutrina das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo é um valor inegociável, porque está claro na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? Então, por mais que muitos tentam desvirtuar essa doutrina, esse ensinamento, a Bíblia é categórica. Terceiro tópico, para nós finalizarmos. Mantendo a chama pentecostal acesa. Primeiro, fidelidade às Escrituras. Nós vemos que
das marcas que distingue os pentecostais clássicos ou os pentecostais históricos era o amor que estes tinham e a sua fidelidade às Escrituras. Ou seja, o amor dos pentecostais pela palavra de Deus. A fidelidade do povo pentecostal pela palavra de Deus. O seu amor e a sua fidelidade para com as Escrituras são a marca que distingue aqueles que são verdadeiros pentecostais. Pessoas que têm, de fato, ali crença e manifestação do Espírito Santo na sua vida. Nós vemos que o movimento pentecostal ele surgiu em um contexto de reação ao liberalismo teológico. Uma das características do liberalismo teológico era o secularismo, que negava a infalibilidade e inerrância das Escrituras. Então, os teólogos liberais, ou o liberalismo teológico, ele tem essa tendência de negar que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e inerrante. E o povo pentecostal, ele tem zelo pela palavra de Deus. O verdadeiro pentecostal, ele zela pela palavra de Deus, ele acredita na palavra, como nós temos visto na escola dominical. Nós, pentecostais, cremos na Bíblia como sendo a palavra revelada e inspirada por Deus para a humanidade, né? Todo desvio doutrinário, diz a nossa lição, isso aqui é interessante. Todo desvio doutrinário, bem como toda heresia, ou seja, falso ensinamento, existem por conta da negação ou acréscimo de alguma coisa às Escrituras. Quando alguém nega alguma coisa a respeito da Escritura, ou quer acrescentar alguma coisa à Escritura, isso aí é um ponto inicial para existir erro, para existir heresia, né? E aí a nossa lição cita que precisamos voltar às Escrituras. Segundo ponto, a chuva chegou. Exercício dos dons espirituais. Nós vemos que na época de profeta Samuel, as visões tinham enfraquecido, não estavam sendo tão frequentes. E hoje está acontecendo desse jeito. Os dons se tornaram cada dia mais raros entre o próprio povo pentecostal, né? Não existe um movimento pentecostal autêntico sem a prática dos dons espirituais. Não podemos rejeitar as verdadeiras manifestações do Espírito por temer as falsas, né? Portanto, nós vimos que o movimento pentecostal possui sólida fundamentação bíblica, ou seja, fundamentação na palavra de Deus. Deus continua abençoando a todos. Comecei com sol, terminamos com chuva. Deus continua abençoando a todos, em o nome de Jesus.